Prepare-se para uma imersão nas profundezas da mente com Krishnamurti. Nessa palestra, desvende camadas de pensamento e descubra uma nova perspectiva sobre a sua existência. Por que meus pais se encolerizam quando eu digo que desejo seguir outra religião? Resposta: em primeiro lugar, eles estão apegados à sua própria religião, que consideram ser a melhor, se não a única religião do mundo. Por isso desejam muito naturalmente que também a siga. Além disso, te querem preso à maneira de pensar deles, de seu grupo, de sua raça, de sua classe. Estas são algumas das razões. E também é bem de meu ver, se seguir outra religião, você se tornaria uma fonte de aborrecimentos e de perturbações na família. Mas o que acontece mesmo quando abandona uma religião organizada para seguir outra? Isso não significa apenas mudar-se para outra prisão? Enquanto a mente se mantém apegada a uma crença, está cativa numa prisão. Se você nasceu hinduísta e se torna cristão, seus pais poderão se aborrecer, mas esse é um ponto secundário. O importante é perceber que, ingressando em outra religião, você adota apenas um novo sistema de dogmas em lugar do antigo. Você poderá se tornar um pouco mais ativo, um pouco mais isso ou aquilo, mas está ainda na prisão da crença e do dogma. Portanto, não troque de religião, pois isso é apenas se revoltar dentro da prisão. Mas trate de deitar abaixo os muros da prisão e de descobrir por você mesmo o que é Deus, o que é a verdade. Isto sim tem significação e te dará uma enorme vitalidade e energia. Mas meramente passar de uma prisão para outra e disputar sobre qual é a melhor prisão, isso é brincadeira de criança. O libertar-se da prisão da crença requer uma mente amadurecida, uma mente refletida, uma mente que perceba a natureza da própria prisão. E não compare uma prisão com outra. Para compreender uma coisa, não pode compará-la com outra. A compreensão não vem da comparação. Só vem quando examina a coisa em si. Se examinar a natureza da religião organizada, verá que todas as religiões são essencialmente iguais. Seja o budismo, o hinduísmo, o maometismo, o cristianismo, seja o comunismo, que é outra forma de religião, a mais novinha. No momento em que compreender a prisão, quer dizer, perceber tudo o que está implicado na crença, nos ritos, nos sacerdotes, nunca mais pertencerá a religião nenhuma, porque só o homem livre de crença pode descobrir aquilo que excede todas as crenças, aquilo que é imensurável. Pergunta: qual a maneira verdadeira de formar o caráter? Resposta: ter caráter significa, por certo, ser capaz de opor-se ao que é falso e de sustentar o que é verdadeiro. Mas é difícil formar o caráter porque a maioria de nós, o que está dito no livro, o que é dito pelo mestre, pelos pais, pelo governo, é muito mais importante do que descobrirmos o que nós mesmos pensamos. Pensar por si mesmo, descobrir o que é verdadeiro e ao verdadeiro se ater, sem se deixar influenciar, não importa o que a vida proporcione de sofrimento ou de felicidade, é isso que forma o caráter. Suponhamos, por exemplo, que não crê na guerra, não por causa do que ouviu dizer a certo reformador ou instrutor religioso, mas porque você mesmo refletiu profundamente nessa questão. Você a investigou, a examinou, meditou a respeito dela, e para você matar é sempre mal.
Quer se mate para comer, quer por ódio, quer por patriotismo. Pois bem, se sente isso com toda a força e não se deixa abalar, apesar de tudo que possa acontecer, ainda que seja jogado na prisão ou fuzilado, como talvez te acontecesse em certos países, então você tem caráter. O caráter tem então um significado completamente diferente. Não é o caráter da qualidade que a sociedade cultiva. Mas nenhum estímulo recebemos nesse sentido. E nem o educador, nem o estudante possuem a necessária vitalidade, a necessária energia para pensar completamente e ver o que é verdadeiro e não se deixar abalar, não se deixar atingir pelo falso. Mas se for capaz disso, então não seguirá nenhum guia político ou religioso, porque você será a sua própria luz, e o descobrimento e cultivo dessa luz, não só na juventude, mas por toda a vida, é educação. Pergunta: por que a idade é um obstáculo ao conhecimento de Deus? Resposta: o que é a idade? É o número de anos que um homem já viveu. Isso é só parte da idade. Você nasceu em tal ano e tem agora 15, 40 ou 60 anos de idade. Seu corpo envelhece e também envelhece a sua mente sob a carga de todas as experiências, sofrimentos e fadigas da vida. E essa mente não pode, em tempo algum, descobrir o que é a verdade. A mente só pode descobrir quando nova, fresca e inocente. Mas a inocência nada tem a ver com a idade. Não é só a criança que é inocente. Ela pode não ser. Porém, inocente é a mente capaz de experimentar sem acumular o resíduo da experiência. A mente tende a experimentar, pois isso é inevitável. Ela deve responder a tudo, ao rio, ao animal doente, ao morto que está sendo levado para cremar, às torturas e angústias da vida. Mas a mente deve ser capaz de responder sem ficar na dependência da experiência. É a tradição, a acumulação de experiência, das cinzas da memória, o que faz a mente envelhecer. A mente que morre cada dia para as lembranças da véspera, para todas as alegrias e pesares do passado, essa mente é fresca, inocente e não tem idade. E sem essa inocência, não importa se você tem 10 ou 60 anos, não encontrará Deus. Um dos numerosos problemas que se apresentam a todos nós, principalmente aos que agora estão sendo educados e em breve sairão a enfrentar o mundo, é a questão da reforma. Vários grupos, os socialistas, os comunistas e os reformadores, de todos os matizes, se mostram interessados em promover certas mudanças no mundo. Mudanças obviamente necessárias. Embora se observe em alguns países um satisfatório nível de prosperidade, em todo o mundo ainda há fome, miséria e milhões de indivíduos quase despidos e sem teto. E como realizar uma reforma fundamental sem criar mais caos, mais miséria e mais luta? Esse é o problema real, né? A quem leia um pouco de história e observe as modernas tendências políticas, há de ser muito evidente que isso aqui chamamos reforma, por desejável e necessário que seja, sempre traz em sua esteira novas formas de confusão e de conflito. E para anular esses efeitos, tornam-se necessárias mais leis, mais medidas e contramedidas. Toda reforma cria novas desordens. Para corrigir essas desordens, se produzem novas desordens e prossegue assim indefinidamente o círculo vicioso. É isso que estamos atualmente enfrentando.
esse processo aparentemente infindável. Bom, e como podemos romper esse círculo vicioso? Note bem que a reforma é evidentemente necessária, mas é possível efetuá-la sem se produzir maior confusão? Esse me parece ser um dos problemas fundamentais que deve interessar a toda pessoa que reflete. Não se trata da espécie de reforma necessária, nem do nível em que deve ser efetuada. Porém, a questão é se é possível alguma reforma que não acarrete outros problemas que tornem a criar nova necessidade de reforma, e que fazer para quebrar definitivamente esse interminável processo. Por certo, a função da educação, quer na pequena escola, quer na grande universidade, é atacar esse problema, não abstrato ou teoricamente, não filosofando ou escrevendo livros a seu respeito, porém enfrentando-o em sua realidade, a fim de descobrir a maneira de resolvê-lo. Está o homem aprisionado nesse círculo vicioso de reformas que tornam sempre necessárias outras reformas. E se não se quebrar esse círculo, nossos problemas ficarão sem solução. Pois bem, que espécie de educação, que qualidade de pensar se torna necessária para se quebrar o círculo vicioso? Qual a ação que porá termo aos crescentes problemas que rodeiam todas as nossas atividades? Existe algum movimento de pensamento, numa certa direção, que possa libertar o homem dessa maneira de viver, cuja reforma torna sempre necessária uma nova reforma? Por outras palavras, a ação não nascida de reação? Eu acho que há um modo de vida em que não existe esse processo de reforma a gerar mais sofrimentos. E esse modo de vida se pode chamar religião. A pessoa verdadeiramente religiosa não está interessada em reformas. Não está interessada em produzir meras mudanças da ordem social. Pelo contrário, ela está em busca do verdadeiro. E essa própria busca do verdadeiro é de efeito transformador na sociedade. Por essa razão é que a educação deve interessar-se principalmente em ajudar o estudante a buscar a verdade ou Deus, e não cuidar meramente de prepará-lo para ajustar-se ao padrão de uma dada sociedade. Eu acho muito importante compreender isso enquanto se é jovem, porque à medida que vamos crescendo e abandonando nossas pequenas distrações e diversões, nossos apetites sexuais e mesquinhas ambições, nos tornamos mais vivamente cônscios dos imensos problemas que o mundo está enfrentando e desejamos então fazer alguma coisa no sentido de solucioná-los, de introduzir alguma espécie de melhoramento. Mas se não formos profundamente religiosos, só iremos criar mais confusão e mais sofrimento. E religião nada tem a ver com sacerdotes, igrejas, dogmas ou crenças organizadas. Essas coisas não são religião em absoluto. São meras conveniências sociais, visantes a nos manter num dado padrão de pensamento e de ação. São meios de nos explorar a credulidade, as esperanças e o medo. Religião é busca da verdade, busca de Deus. Busca que requer extraordinária energia, alta inteligência e pensar penetrante. É nessa própria busca do imensurável que está a correta ação social, e não na chamada reforma de uma dada sociedade. Para se descobrir o que é verdadeiro, se necessita de muito amor e de uma lúcida percepção da relação do homem com todas as coisas. O que significa que não estamos, então, interessados em nosso próprio progresso e nossas próprias realizações. A busca da verdade é a verdadeira religião. E o homem que está buscando a verdade
é o único homem religioso. Esse homem, porque ama, está fora da sociedade. E sua ação sobre a sociedade é, portanto, inteiramente diversa da ação do homem que está dentro da sociedade e só está interessado em reformá-la. O reformador jamais criará uma nova cultura. O que se faz necessário é a busca pelo homem verdadeiramente religioso, porque essa própria busca produz sua cultura própria, e ela é nossa única esperança. Compreenda que a busca da verdade dá à mente força explosiva para criar, e esta é que é a verdadeira revolução. Porquanto nessa busca, a mente não está contaminada pelos decretos e sanções da sociedade. Livre que está de tudo isso, o homem religioso é capaz de descobrir o verdadeiro. E o descobrimento do verdadeiro, de momento a momento, é que cria uma nova cultura. Por isso é que tanto importa que receba a educação correta. Para dá-la, o próprio educador deve ser educado corretamente, de modo que não considere o ensino apenas como meio de vida, mas seja capaz de encaminhar o estudante para rejeitar todos os dogmas e não se deixar prender por religião ou crença. As pessoas que se unem sob a égide da autoridade ou a fim de porem em prática certos ideais, estão todas interessadas na reforma social, que consiste meramente em decorar os muros da prisão. Só o homem verdadeiramente religioso é verdadeiramente revolucionário. E a função da educação é ajudar cada um de nós a ser religioso, no verdadeiro sentido da palavra, porque só nessa direção se encontra a salvação. Para continuar a sua busca por conhecimento, clique em um dos 2 vídeos sugeridos na tela. Desafie a sua mente. Compartilhe suas reflexões nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais insights. Até a próxima jornada!